Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queremos trazer a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, na primeira carta, no capítulo de número 3, versículo de número 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus: Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e o esteio da verdade. Amém. Glória a Deus. Você já percebeu aqui que vamos falar da igreja. Vamos trazer aqui uma palavra contextualizando os atributos de uma igreja. E já deu para perceber que vamos falar da igreja do Deus vivo. Vamos falar aqui da igreja de Deus. O que não é igreja de Deus, certamente deixa de ser igreja. E uma das principais características da igreja de Deus, ou para se tornar uma igreja de Deus, a principal característica é a pregação genuína e exclusiva da palavra de Deus. Partindo do princípio que diz lá no livro do Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 18 e 19, que ninguém deve tirar nada do conteúdo bíblico, porque senão serão tiradas as bênçãos escritas no próprio conteúdo bíblico. Estou aqui contextualizando o que diz lá. Ou acrescentou alguma coisa na Bíblia, ou tirou alguma coisa da Bíblia. Observe, os irmãos, que a Bíblia ela é enfática em dizer que ninguém, absolutamente ninguém, no versículo 18 diz: deve acrescentar alguma coisa, e ninguém deve tirar qualquer palavra do livro, no versículo 19. Fica claro que a igreja do Deus vivo, ela está pautada na Bíblia Sagrada. Aqui está a primeira característica para ser igreja do Deus vivo. E quando nós observamos os textos bíblicos, devemos sempre observar dentro do seu contexto e nunca de maneira isolada, porque senão perde aquilo que Deus quer transmitir, se perde o contexto da mensagem que Deus quer passar. Aleluia! Diga-se de passagem, quem prega a Bíblia fora de contexto está com pretexto. Aleluia! E aí deixa de ser igreja. Quando também consideramos algum versículo ou alguma parte da Bíblia e desconsideramos outra, logo entendemos que se torna uma seita. Aleluia! E seita é tudo aquilo que não compreende, não faz parte de todos os 66 livros sagrados da palavra de Deus. Dentro desses dois versículos que queremos trazer aqui, o apóstolo Paulo está falando aí dos deveres da liderança, dos deveres dos bispos e dos diáconos. Paulo está dando uma orientação aí à liderança, está dando uma orientação aí para aqueles que estão à frente do trabalho. E lá no versículo 14, propriamente dito, escrevo-te essas coisas esperando ir ver-te em breve. Paulo escrevendo, ele dá várias instruções, tipo, é necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, pronto para ensinar, enfim, não dado ao vinho, um monte de instrução para que a liderança tenha sucesso diante da igreja. E Paulo está escrevendo uma carta, ele está à distância, ele está em um lugar e Timóteo está em outro lugar. E Paulo, no versículo de número 14,
ele informa a Timóteo que ele tem a vontade, ele tem a esperança de rever Timóteo. Ora, Paulo está falando à igreja com vontade de se encontrar com a igreja. Quando observamos esse interesse de Paulo para se encontrar com a igreja que Timóteo cuida, nós podemos transferir esse sentimento para Jesus. Jesus com vontade de se encontrar com a igreja. E Paulo diz aqui: eu espero ir te ver em breve. Entendemos também que Cristo deve estar em breve se encontrando com a igreja. Entendemos então que a situação aqui é muito séria. E agora Paulo começa a trazer detalhes dos atributos da igreja. Eu não estou falando aqui de igreja considerando placas, não. Estou falando aqui igreja invisível, igreja de Jesus, como diz o texto bíblico, igreja do Deus vivo. E essa igreja do Deus vivo, ninguém sabe, não pertence a denominação nenhuma, nem especialmente a uma determinada denominação grande, ou talvez a mais próspera, nem muito menos a mais numerosa, tanto quanto também não a pequenininha, mas Deus se refere à igreja dele, a igreja que só ele sabe, que nenhum homem sabe, ou nenhum homem detém o poder sobre a igreja do Deus invisível. E aparece aqui as características do que é igreja, e quando se observa as características do que é igreja, logo nós entendemos também o que não é igreja. E é isso que nós vamos ver aqui. Num primeiro momento, a vontade de Paulo ir a Timóteo encontrar-se com a igreja que Timóteo está cuidando, transferindo para o nosso tempo a vontade de Jesus ir ter com a terra, encontrar-se com a igreja que está esperando ele. Aleluia. E o versículo 15 diz: para que, se eu tardar, olha, Jesus também falou lá em Mateus 25, tardando o noivo, as noivas cochilaram. Ora, Paulo também está falando, se eu tardar, ora, se eu tardar, eu devo encontrar a igreja desse jeito. Passou ali os critérios de como a igreja deveria estar se comportando. E Jesus também fala aqui como ele espera encontrar a igreja quando ele voltar. E é isso que nós vamos ver aqui. Saibas como convém que é a igreja de Deus vivo. Convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Eu devo me comportar dentro da igreja entendendo que a igreja, em primeiro lugar, não é dos homens. Eu devo andar dentro da igreja, em segundo momento, não é das placas. Eu devo andar dentro da igreja, num terceiro momento, entendendo que ela é de Deus. Então eu, com esse sentimento, eu vou respeitar os homens, com esse sentimento, eu vou respeitar o templo, independente de qual nome possua. Com esse jeito, agindo desse jeito, eu me torno igreja do Deus vivo. Fora isso, deixa de ser igreja do Deus vivo. Deus está falando como é que eu devo me comportar dentro da igreja. Aleluia. Considere essa circunstância, porque a igreja não é dos homens, a igreja não são placas, a igreja é do Deus vivo. Claro, vamos observar aqui mais alguma coisa. A coluna, aleluia, da verdade. Quando falamos aqui coluna, nós vamos lá à prática da alvenaria. Para se construir uma coluna, deve-se observar quanto será de altura o pé direito,
de que altura será o prédio, para que então o seu alicerce seja aprofundado abaixo da terra, para que suporte o prédio. E venham os vendavais, venham as tormentas, os ventos, as chuvas, venha o que vier, aquela coluna deve estar imóvel, inabalável. Olha, quando eu observo que a coluna da verdade, que é o que representa a igreja, eu também entendo que a igreja deve estar pautada na palavra de Deus, na palavra de Deus como ela é, não com interpretações próprias ou interpretações fora de contexto, não com pregações exclusivas do tipo, não se pode pregar isso ou não se pode pregar aquilo, ou ainda, aqui você só pode pregar tal e tal assunto, ou também o culto da vitória, o culto da família, o culto de doutrina, o culto disso, o culto daquilo. Ora, entendo que sendo a igreja a coluna da verdade, entendo que a igreja sendo a coluna, a palavra de Deus, todo culto é da vitória, todo culto é da família, todo culto é de ensino, todo culto é para abençoar, esclarecer, instruir, exortar, redarguir, enfim, para o crescimento da igreja do Deus vivo. Quando a Bíblia me informa coluna, eu observo também que a doutrina a ser pregada dentro da igreja do Deus vivo, ela deve ser inabalável, constante, de acordo, aleluia, com a própria palavra de Deus como ela é, sem sonegar informações, sem esconder informações, mas falar a verdade como a Bíblia exige que seja falado a verdade. Lá em 2 Coríntios capítulo 13, verso 8, diz a Bíblia que ninguém pode com a verdade a não ser com a própria verdade. Ora, se ninguém pode vencer a Bíblia, por que não pregamos a Bíblia como ela é? E então, todos os sofismas, todos os pensamentos humanos, todas as superstições, todos os erros doutrinários, sendo ela pregada como é, cairão por terra e o nome de Jesus vai ser glorificado. Ora, quando observamos que no livro de Ezequiel se pede alguém que venha sobre a brecha, logo nós entendemos que existe um espaço de infiltração do pecado. Para que esse espaço, essa brecha, seja fechada, só se fecha com a palavra, que é a coluna, aleluia. Pregando-se com a palavra, para que a brecha se feche, é preciso que se fale as verdades. E ser coluna do Deus vivo é falar contra o pecado, contra o adultério, contra a corrupção, contra a falsidade, contra o cinismo, contra a hipocrisia dentro da igreja, para que esta igreja se torne igreja do Deus vivo. Coluna da verdade é pregar a Bíblia como ela é. E a Bíblia ainda diz que a igreja do Deus vivo é a coluna e também é o esteio da verdade. É por onde caminha a verdade. Vou melhorar a frase. É por onde caminha a palavra de Deus. É por onde a palavra de Deus está ali como base doutrinária, como base de ensinamento. Mas o que mais se vê nos nossos dias é um monte de gente subindo nos púlpitos sem conhecimento nenhum, básico nenhum, falando verdadeiras abobrinhas. E tem mais, tem gente ainda que pega
versículos isolados para criar objetos de adoração, aleluia, fazendo e tornando o povo supersticioso. E aí, volto a dizer que a igreja de Deus, a igreja do Deus vivo, que não estiver estudando, priorizando o conhecimento, deixa de ser igreja do Deus vivo. Emoção não salva ninguém. O que salva é o culto racional, com entendimento da palavra de Deus. Sem conhecimento não seremos salvos. Aí alguém pode dizer, mas se eu pregar doutrinas bíblicas, não é costumes, não é costume. Se nós pregarmos a palavra de Deus como ela é, a igreja vai esvaziar. Pois bem, eu quero dizer que a igreja pode ter até pregações emotivas, cheias de técnicas, talvez até holofotes e iluminações, e talvez a igreja até esteja muito cheia, amarrotada de gente, talvez até, mas os salvos, cadê? Se a Bíblia nos prova que o povo perece porque não tem conhecimento. Sem conhecimento da Bíblia, a igreja deixa de ser igreja do Deus vivo. Igreja que não tem conhecimento bíblico, ela está fadada a não ser arrebatada. É por isso que a palavra de Deus nos traz, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24, versículo de número 40 e 41, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando dois no campo, dois testemunho, dois rapidez, trabalhando no campo, fazendo a obra de Deus no campo, fora da igreja, no campo. Mas um será levado e o outro vai ser deixado. Por que um é levado e o outro é deixado? Porque um está fazendo na direção de Deus, o outro não. O outro está fazendo só para aparecer, só para colocar foto no Facebook. O outro está fazendo só para se projetar, para angariar cargo. Mas Deus sabe dessas coisas. E lá no versículo 41 diz a Bíblia, estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Quando se fala de duas, está falando de mulher. Mulher na Bíblia também tipifica igreja. E as duas estão moendo no moinho. Se moe no moinho trigo. Trigo é a palavra de Deus. As duas estão moendo a palavra dentro do moinho. As duas estão servindo a palavra dentro das igrejas. Mas por que então a Bíblia me informa que uma é levada e deixada a outra? Porque uma não está fazendo como deveria fazer. Aleluia. Enquanto a outra está servindo o trigo como tem que ser servido. Aleluia. Pois a igreja do Deus vivo, ela é inabalável. Ninguém derruba ela, ninguém abate ela, ninguém destrói ela, porque essa igreja não é placa, essa igreja não é nome, essa igreja é invisível e não é dos homens, é de Deus. É claro, abrindo aqui um parêntese, que se faz necessário essa gama de denominações para que ninguém se queixe na terra que não teve uma oportunidade. Agora, se no lugar que você está não estão servindo trigo como deveria, você deve se preocupar em buscar um lugar onde estejam servindo o trigo como deve ser. Aleluia. Porque senão deixa de ser igreja do Deus vivo. Coluna e esteio da verdade. Coluna e esteio da palavra. Não adianta, não se engane. Deus não se deixa escarnecer de jeito nenhum. Aleluia. Nós
se adquirirmos o conhecimento, certamente seremos arrebatados. Aleluia! Então fica aqui essa palavra de buscar o conhecimento e entender que a igreja é invisível. Receba essa palavra em o nome de Jesus.